Bom dia pessoal, tudo bem? Bora trabalhar com mais duas funções. Hoje estaremos trabalhando com a função localizar e com a função substituir. Vamos começar com a função localizar. O que ela faz, né? Ela vai localizar um texto, você vai fornecer o texto que você quer procurar e ele vai fornecer a posição do primeiro elemento dessa procura, onde ele vai começar dentro da célula que você está procurando. Tá confuso? Espera que não vai ficar. Por exemplo, eu quero procurar Ju e eu vou procurar Ju em D7. Ou seja, ele vai ver aqui onde que é a posição do Ju em D7. Somente isso, que é 1. E ele sempre coloca 1 porque Ju começa em 1. Se Ju começasse em 2, ele iria colocar 2. Só que ele sempre coloca 1 para dizer qual que é o primeiro elemento da minha procura. Ele não vai colocar 1 e 2, ele vai colocar sempre o primeiro elemento que ele encontrar da minha pesquisa. Então vamos fazer outro exemplo aqui. Agora eu quero encontrar, por exemplo, a L. A L, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ele é o nono elemento. Ele vai retornar 9, que é a posição de AL. Ele retornou 9, certo? Então ele localizou o primeiro elemento da minha pesquisa, da minha localização, e ele retornou a posição dele. Então a localização do primeiro elemento que eu estou procurando, que é o A, ele está na 9ª posição, certo? Então ele localiza sempre a primeira posição do meu elemento procurado, certo? E ele não faz, né, distinção entre maiúsculo e minúsculo. Então se eu colocasse assim, ele iria conseguir encontrar normalmente o meu caractere no meio do texto. Ele não diferencia maiúsculo e minúsculo. E a função substituir, Juliano, é o seguinte. Vamos supor que eu quero que todos os sobrenomes que estão aqui, eles mudem para Silva. Como que eu faço isso? Para fazer isso, a gente vai utilizar a função substituir. A função substituir, ela tem como intuito, né, substituir um texto por outro. É somente isso. Eu vou fazer aqui para ficar mais simples para vocês entenderem. Então eu quero substituir. Ele vai pegar como referência aqui D7, o conteúdo de D7, e ele vai substituir onde tiver Alessandro. Eu quero que ele troque por Silva. Então olha só. Ele está analisando D7, ele está substituindo Alessandro por Silva. Então, Juliano Silva. E o que iria acontecer se eu baixasse aqui com a alça de preenchimento? Ele não iria trocar. Por que ele não iria trocar? Porque é o seguinte... Porque o texto antigo que ele está usando como referência é o Alessandro, não é Marcati nem Faustini. Então, nesse processo aqui, a gente teria que fazer a mudança manual, certo? Porque eu estou selecionando um texto específico em D7. E esse texto específico, Alessandro, ele não existe em D8, D9 e D10, certo? Então, a gente teria que fazer manualmente a substituição, né? Usar a mesma forma para os outros exemplos. Então aqui a gente iria trocar, por exemplo, Marcati e daí ele iria fazer a troca. Mesma coisa aqui para Emanuele. Em vez de ser Alessandro, quero substituir o sobrenome Faustini por Silva. Beleza, agora eu vou selecionar todos esses daqui. Na verdade, ainda vai fazer falta Nicole, então vamos colocar aqui a Nicole. Então vamos substituir o conteúdo do texto que está em D10, que é a Nicole. Vamos substituir, que ela já tem Silva, né? Ela já tem Silva, então vamos para o próximo, que seria D11. Vamos substituir Faria
por Silva. Então, pessoal, ele vai na célula que a gente precisa e ele vai trocar o sobrenome antigo que tem nessa célula pelo novo que a gente quer, que é Silva. Aí. E agora eu vou selecionar todo mundo, dar um Ctrl C, vamos vir aqui, colar especial, e beleza, só aqui, né, que aqui só vamos deixar aqui Nicole, só fazer essa correção para Nicole. E bem, esse foi o exemplo da aula de hoje. E aqui deu problema no sobrenome por causa que a gente estava cortando aqui e precisa de uma localização específica, certo? Mas aqui eu quero que vocês façam então para arrumar aqui esse errinho que deu aqui. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.